Eu estava conversando, eu vou até falar quem foi, com meu pai. Meu pai é um homem honesto, é um homem verdadeiro. E ele foi acometido por uma doença das mais temidas que se existe no mundo. Aquela doença que até o nome já causa impacto. E eu conversando com meu pai já tem 72 anos, ele usou esse versículo aqui. Porque eu fui falar para ele o seguinte, eu digo, pai, doença nenhuma é maior do que o poder de Jesus. E o poder de Jesus está todo disponível aos que crerem. Por quê? Ao nome de Jesus foi dado um poder que é acima de todos os nomes. Então, o nome de Jesus é maior, o poder de Jesus, o poder que está no nome de Jesus é maior do que o poder do câncer e de qualquer uma outra doença, certo? E todo o poder de Jesus foi o que ele nos deu. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada, absolutamente, vos fará dano algum. Eu estava comentando com meu pai. Então, o que meu pai disse? Meu pai disse, meu filho, mas a Bíblia não diz que a vida do homem vai até os 70, e depois de 70 é fadiga e canseira? Eu digo sim, meu pai. Está escrito na Bíblia. Então, no caso do meu pai aqui falando com você, aqui tem um vírus. Aqui tem um vírus dos mais terríveis. Porque uma vez que se acredita da forma que meu pai estava acreditando, o que meu pai estava acreditando? Meu filho, bom, a gente sabe que Deus é grande, mas ele deixou na Bíblia que essa proteção dele, era mais ou menos isso que meu pai queria dizer, a proteção dele vai até os 70. Passou de 70, não espere coisa boa, já fique preparado esperando a doença. Então, o câncer, outra doença, é tudo normal, porque até os 70 Deus estava nos separando, porque ele disse que a gente só ia viver até os 70. Depois dos 70 é fadiga e canseira. Era essa a fé e o argumento do meu pai. Meu pai é um homem íntegro, meu pai é um homem honesto. Mas você vê o que o filho faz? Então, qual foi o meu argumento e qual é o meu argumento para você? Preste atenção, agora eu vou estar revelando os filhos. Argumento número 1. Você sabe quem citou essa frase? Você já parou para analisar? Essa frase, ela não é um mandamento de Deus para nós. Não é. Agora eu vou lá para o começo do rodapé dessa passagem e vou estar revelando aqui quem disse essa palavra, para que você possa, todas as vezes que você ir para a Bíblia, você ir iluminado, para que você compreenda a vontade de Deus, separe. Não, que quem disse foi fulano, numa situação X, então aqui não é mandamento para mim, aqui foi um desabafo, ou aqui foi um mandamento, ou algo para aquele dia, para aquela pessoa. Então, se você apenas lê a Bíblia como se lê um romance, você não vai perceber isso. Mas se você aplicar e entender como a Bíblia diz, para ser iluminado os vossos corações, como Paulo orou, você vai perceber. Então, a princípio, essa oração, ela foi feita por Moisés. Está aqui, ó. Oração de Moisés, homem de Deus. Sim, isso aqui foi uma oração de Moisés. Aqui não foi um mandamento. Aqui era Moisés, como todo ser humano, em um momento de oração, desabafando com Deus. E o que de fato Moisés estava dizendo? Qual é o teor da oração de Moisés? O teor da oração de Moisés é semelhante ao que Davi disse e ao que o escritor de Hebreus citou lá em Hebreus. Quem é o homem? O homem é tão pequeno, o homem é pó, para que o Senhor o honrasse com tamanha honra, a ponto de colocar acima dos anjos. Esse é o teor, quando ele fala, tu reduzisse o homem a pó. O homem, reduzido a pó, não é digno da tua atenção. Mas ele começa a mostrar a bondade de Deus. Então, primeiramente, você tem que analisar. Foi Moisés
em uma oração, que não é um mandamento dado por Deus como uma regra para todos. Outro detalhe importante, veja só, se isso aqui fosse um mandamento, mesmo não tendo sido Deus, sendo Moisés, o próprio Moisés não se submeteu a esse mandamento, ou esse não coube a Moisés. Quantos anos Moisés viveu? 120, não é? Você já encontrou na Bíblia que Moisés, depois dos 70, sabe, era saindo de uma doença vindo outra, sabe, era sofrendo, sofrimento, eles não, tá tudo certo. Não, você vê a descrição não só de Moisés, mas de Moisés, de Abraão, do próprio Davi, viveu na sua velhice e dormiu com o Senhor no vigor da sua juventude. Inclusive a respeito de Moisés, é essa a descrição, que ele passou 120 anos, não foi 70, quase o dobro, né? Quase o dobro, né? Você está vendo então? Moisés seria hipócrita, que ele quisesse que uma coisa fosse para os outros, mas para ele não se aplicasse. Não seria hipócrita? Então, porque aquele está desabafando, ele está orando, Senhor, verdade, Senhor. Nós, homens, somos do pó, porque do pó nós viemos. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor cuida da gente. O Senhor tem cuidado da gente. O Senhor, ele era um exemplo prático disso, da bondade de Deus, da grandiosidade do que Deus, da bondade de Deus para com ele e para com o povo dele, e futuramente para todos os que crerem. Então, o teor da mensagem é essa. Então, você já notou que é Moisés, entendendo, tirando os filhos. Que não foi um mandamento do Senhor, para que você não caia nessa cilada, porque se uma pessoa acredita que Deus só assegura a saúde até os 70, depois de fadiga e canseira, é claro que um ser humano, no seu natural, depois de 7 anos, ele não tem o mesmo vigor. Mas lembra, eu quero até, eu vou continuar revelando aqui, tirando esses vídeos, mas eu quero dar uma ida lá, se eu não estou enganado, é Romanos, porque tem uma chave aqui, Romanos capítulo 8, me parece que é Romanos. Se não for, eu cito o versículo apenas, mas eu acredito que é em Romanos. Romanos capítulo 8. Se porém o Espírito de Cristo habitar em vós, o original dessa palavra está dizendo é, ainda que os vossos corpos naturais pecaminosos estivessem mortos, mas se o Espírito de Deus habitar em vós, ele torna os vossos corpos, ou ele vivifica os vossos corpos. A continuação aqui está muito clara. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito de vida está em vós, vos justifica. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais. Está vendo? Aqui ignora ou desconsidera o estado natural do homem. Inclusive foi o que aconteceu com Moisés, 120 anos na sua juventude, dormiu com o Senhor. Você não vê registro que ele, depois de 70, ficou doente. Não. Agora, voltando lá para o Salmo, para que você possa, para que nós possamos ampliar, estou tirando aqui vídeo, vendo a importância de você ler a Bíblia, não como ler um romance. Nós estamos no verso 90, né? Lemos no verso 10 aqui, continua na oração. Agora vamos para o 91. Ah, você conhece bem o Salmo 91? Pois é, foi o mesmo Moisés na mesma oração. O Salmo 90 e o Salmo 91 foi na mesma oração. Então foi aquela frase isolada que ele falou, dos 70, foi apenas uma frase no meio da oração, do Salmo 91. Olha, o mesmo Moisés na mesma oração, o que diz? Esse, o Salmo 91, já é mais conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sobre o Onipotente, porque disse o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinho, e ele da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro.
As suas verdades, desculpa, a sua verdade é escudo e bloqueio, não te assustará o terror de noite, noturno, nem a seta que voa ao dia, nem da peste que se propaganda nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. 1000 cairá a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Dos ímpios. Dos que estão em Cristo, não. Estou em Cristo, o veredito é aquele de Romanos. Ainda que vossos corpos mortais estejam mortos, se o Espírito entrar em vocês, torna-se vivo, porque ressuscitou o corpo de Jesus, ressuscitou o corpo de Lázaro. Continua aqui no verso 9 do Salmo 91. Pois disseste o Senhor meu refúgio, fizeste do Altíssimo a vossa morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará em tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem todo o seu caminho, e eles, os anjos, te sustentarão em suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Veja só, pisará o leão e a aspa, calçará os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e o livrou, e pôs-me salvo. Está vendo? Aí pega só aquela parte isolada. Porque Deus disse que a vida do homem é até os 70. Passou daí é só fadiga e canseira. Vírus. Rouba a fé. Rouba a fé. O mesmo Moisés que diz essa frase, em um momento da oração de desabafo, era para exaltar a Deus. Pelo estado natural, pela vida natural, depois do pecado, o corpo não reagiria mais. Era isso que Moisés estava dizendo. Mas nós não somos naturais. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos entrar em vocês, em operação em vocês, também ressuscitará vossos corpos mortais. Mas não acabou. Salmo 91 continua aqui ainda. Porque ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, e eu estarei com ele. Livrar-o-ei e fortalecerei, saciá-lo-ei e lhe darei longevidade, e lhe mostrarei a minha tão grande salvação. Está vendo? Longevidade. Moisés viveu isso. Não sou Moisés, Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Viveram isso. Então você precisa ler a palavra de Deus com toda reverência e com espírito de revelação ligado, para que se cumpra o que Paulo disse. Eu oro para que vocês sejam iluminados em vossos corações, para que vocês possam ver a grandiosidade da herança dos santos na luz, porque nas trevas é onde o mal trabalha, o maligno trabalha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.